Vamos ler a Bíblia. Vamos ler Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 1 eu vou ler. Se vocês acharam, eu vou ler Gênesis 24, versículo 1. Era Abrão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abrão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu faça-te jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para teu filho, meu filho, das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Nós lemos até aqui. Ultimamente, assim como vocês sabem, na Rússia, a gente está fazendo. Eu estou fazendo uma pregação pela televisão, porque o irmão ele vai pro exército, então eu estou me apressando para gravar. Então eu estou em Mateus capítulo 26, então eu já gravei 130 vídeos. Então a Bíblia é incrível, por quê? Então, na Bíblia diz que Jesus veio como rei. Mateus capítulo 1, 2, 3, 4, 5 até o 27. Tudo que aconteceu com Jesus, quando eu penso que o rei foi ficando cada vez maior, eu fico grato no meu coração. Lendo o livro de Mateus, as pessoas que rejeitaram a voz do rei ficaram na maldição, na praga, na destruição. Então, eu posso enxergar isso. E quando aceitou e obedeceu, foi conduzido pela palavra do rei. Quando viveu pela palavra do rei, a felicidade que ganhou, a glória, a honra. Então, quanto mais eu leio o livro de Mateus, o Senhor Deus no meu coração vai crescendo. E antes, de qualquer jeito, a cobiça da carne, o desejo da carne, eu tinha o coração de querer seguir essas coisas. Mas Jesus Cristo, tomando lugar no meu coração, o rei ficando maior no meu coração, eu pude controlar esse meu coração, eu pude conduzir esse meu coração. Eu achei incrível isso, né? Então, por um mês, eu tô assim completamente fora de mim, porque eu tô gravando direto, né? Então a palavra que tá dentro da Bíblia, entrando no meu coração, me dá muita gratidão e felicidade. Hoje, a gente começa a conferência no ginásio de Seul, e diante dessa conferência, Deus me deu muito o mundo do coração. De manhã eu acordei e eu estava preparando a palavra que eu ia pregar hoje, Gênesis capítulo 24. Deus fez eu pensar profundamente sobre Abraão. Abraão era uma pessoa normal como nós, mas Deus
Deus está escrito como ele conduziu o Abraão para se tornar pai da fé. Quando eu leio essa palavra, o que eu sinto no meu coração? Ah, se Deus conduziu Abraão desse jeito, então também está me conduzindo para me tornar pai da fé. Os anciãos da nossa igreja, os pastores, os diáconos, os irmãos da nossa igreja. Sim, por esse método, Deus vai nos tornar em pai da fé. Então, se Ele nos conduzir dessa forma, não importa se a gente é bom ou é mau, não importa se a gente é inteligente ou burro, independente da gente ter fé ou não, independente do que a gente é, conforme essa imagem nós nos tornaremos. Cada vez que eu fico aqui no púlpito, Deus me dá graça e me dá sua fé. Então, fazendo a gravação, então, por 2 horas eu faço a gravação. Desde as 9 horas da manhã que eu começo. Sabe o que é incrível? Por dia, eu prego umas 2, 3 vezes no palco, né? Então, tem vezes que eu prego 1h30, 2 horas no púlpito e eu não fico cansado. Mas, fazendo a gravação, minha perna, só de 30 minutos, minha perna incha, eu fico cansado. Eu fiquei pensando, nossa, por que acontece isso? Ah, é porque não tá circulando o ar, né? Tá faltando oxigênio. Então, a gente diminuiu o ar e melhorou. Então, o que é importante? Eu falar só pela teoria é tão difícil. Mas a palavra entrando no meu coração e me conduzindo é tão fácil. É uma coisa muito prazerosa e graciosa. Hoje de manhã, quando o Abraão saiu de Ur, dos cananeus, então tá falando exatamente como é que Abraão viveu. E depois Abraão, ele foi para o Egito por causa da fome, e ele perdeu a esposa para Faraó, e depois ele recuperou a esposa e foi para a terra de Canaã, e depois o Ló e os servos de Ló e o servo deles brigaram. Aí depois, eu acho que Deus não vai me dar um filho, e aí nasceu Ismael. Então, tem essas inúmeras coisas acontecendo com ele. Então, enquanto acontecia essas coisas, Deus ainda estava fazendo a sua vontade para Abraão. E no final, pela semente de Abraão, Deus transformou ele tão numeroso quanto a areia do mar e a estrela dos céus. E através de Abraão nasceu Isaque. E através dele nasceu Jesus Cristo. E nasceu Jesus Cristo que morreu na cruz para lavar os nossos pecados. A gente vê que tudo isso se cumpriu. Tem alguns irmãos que recebendo a salvação ficam tão felizes, mas um dia fica em tentação e não vem mais para a igreja. Fica falando contra a igreja. Tem pessoas que ficam felizes, ficam gratos, melhoram da doença, aí um dia fica pior. Tem algum irmão que testemunha com muita gratidão, aí de repente fica em tentação. Então, tem muitas pessoas dentro da nossa igreja que estão vivendo esse tipo de vida. Tem pessoas que ficam felizes e depois ficam cheios de preocupação e ficam tristes e felizes. Mas mesmo assim, Deus, Ele está cumprindo a sua vontade de pregar o evangelho até os confins da terra através da igreja. Deus está cumprindo a sua vontade de pregar o evangelho para as pessoas dessa cidade. E também surgindo os missionários que estão pregando pelo mundo inteiro.
Quando eu vejo isso, eu fico tão grato que eu não tenho nem como expressar essa gratidão. Sexta-feira, o pastor Kim Hak-chol da Tailândia, ele faleceu e eu fui pro funeral e eu tive culto lá. No hospital de Gwangmyeon, a gente estava tendo culto e veio muitos irmãos, veio muitos pastores. O pastor Kim Hak-chol, ele tem 2 irmãos, 2 irmãs e ele é o mais novo, ele é o caçula. O pastor Kim Hak-chol, ele veio e ele começou a testemunhar. Ele testemunhou tão longo que as pessoas ao lado dele estavam mandando sinal para ele parar, chega de testemunhar, né? E ele estava testemunhando como ele recebeu a salvação. O pastor Kim Hak-chol, ele foi para Tailândia. Eu acho que vai ficar chateado, um pouco chateado, né, o pastor Kim Hak-chol, né? Porque ele ficou um pouco difícil no começo quando foi. Falou que era muito difícil aprender a língua tailandesa, né? Aí passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos. E depois um dia falaram que iam construir uma igreja na Tailândia. Nossa, como vão construir uma igreja na Tailândia? Não é grande como a igreja de Gangnam, né? Mas é um pouco menor. E aí construíram a igreja, fez Good News Corps, mandando os missionários temporários. Então, a Tailândia agora, qualquer coisa você pode fazer lá, né? Porque antes não podia. Então, o pai dele, quando o pai dele viu ele no seminário, o pai dele se decepcionou tanto. E através do pai que ele se decepcionou, através do filho que ele se decepcionou, né? Ele recebeu a salvação indo para uma conferência. E assim ele acabou indo pro peito do Senhor, né? Então, um dia parece que é o pastor, é o diácono que está trabalhando, mas não tem como a mão mexer, não tem como os olhos enxergar, mas é aquele Deus que nós não tocamos e nem enxergamos, ele continuamente está trabalhando dentro de nós, né? E a gente pode ver que somente isso sobra no nosso coração. Isso é muito gratificante. Quando a gente lê o livro de Gênesis, Abraão, ele continuamente passou por essa situação. Quando ele teve 75 anos, ele entrou na terra de Canaã. E ele falou que ia ter um filho. E com 99 anos, Deus de novo apareceu para Abraão e falou que não chama a tua esposa Sara de Sara. Não chama de Sarai, chama de Sara. Ela vai ter um filho. Abraão tinha 99 anos e a Sara tinha 89 anos. Eles têm 10 anos de diferença. A Sara já não tinha mais o costume das mulheres. Ela estava numa situação de não poder engravidar. Mas o que a Bíblia nos ensina? Abraão, ele está mostrando como foi trocado o mundo do coração dele. Pedro se encontrou com Jesus Cristo no mar da Galileia, andou com Jesus Cristo por 3 anos. Jesus Cristo morreu na cruz e depois ele ressuscitou, né? E Pedro, ele trabalhou como um forte trabalhador de Deus. Antes de Jesus Cristo morrer na cruz, na última Santa Ceia, Jesus Cristo falou para ele: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro falou o quê? Mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não te negarei. Então, dentro de Pedro, seguindo a palavra de Jesus, quando ele falou, lançai a vossa rede, fazei-te ao largo, quando ele teve felicidade por essa palavra, mas Pedro ainda estava cheio do seu pensamento dentro do seu coração. Jesus falou, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Ah, Senhor, eu vou te negar. Não, eu acho que eu não vou fazer isso. Ah, então o que eu faço, Senhor? Não, ele não agiu dessa forma. Não, eu não vou te negar, Senhor, nem que eu tenha que morrer.
Então, quando a gente vê essa palavra, sabe o que ajuda? Pedro, Abraão, Paulo ou nós mesmos. Nós fluímos com o pensamento quase da mesma forma. Vocês também, depois que receberam a salvação de Jesus Cristo, meu pecado foi lavado, eu posso ir para o céu, eu recebi a salvação. Isso é tão surpreendente, é uma verdade tão gloriosa. Então todos ficamos felizes com isso. Mesmo dando todos os meus bens, dando a minha vida. Vocês tiveram esse coração de ter muita gratidão pelo Evangelho, mas vocês não têm só esse tipo de coração. Tem o seu pensamento, tem o seu julgamento, o seu conceito. Então, vivendo a vida espiritual, o meu pensamento, o meu conceito, a palavra de Jesus Cristo começam a entrar em atrito pouco a pouco. O Pedro, agora, ele estava tendo um atrito com a palavra de Jesus. Jesus falou, tu me negarás 3 vezes. Jesus falou assim. O que Pedro falou? Nem que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não te negarei. Não, você vai me negar. Não, eu não vou te negar. Você vai me negar. Não, não vou te negar. Ele estava lutando contra Jesus. Não, eu não vou te negar. Jesus, como é que o Senhor está me vendo? Eu não posso te negar. É só assim que o Senhor me enxerga? Não, eu não vou te negar. Ele tinha esse coração muito forte de confiar em si mesmo. E isso não mudou dentro dele. Com certeza, no começo, como é que Pedro era quando ele foi pescar o peixe? No começo, lançai as vossas redes, fazei-te ao largo. Mas não tem peixe ali no fundo. Mas, naquele momento, Pedro quebrou o coração. Senhor, a gente pescou a noite inteira e não conseguiu pegar nenhum peixe, mas, consoante a tua palavra, eu consegui pegar muitos peixes. E Pedro, vendo essa palavra de Jesus, ele largou todas as coisas e seguiu a Jesus. Quando Pedro seguiu a Jesus, porque ele abandonou todas as suas coisas, sua casa, sua família, suas redes, seu barco, tudo ele abandonou. E Pedro pensou que, não existe alguém que tenha fé como eu. Eu sou diferente dos outros discípulos, eu tenho fé. Pedro tinha fortemente esse coração dentro dele. Lendo essa Bíblia, sabe o que a gente pode agradecer? A Bíblia, ela está desenhando exatamente a forma do nosso coração. A maioria de vocês, depois que receberam a salvação, independente do sofrimento que eu passe por Jesus Cristo, independente do que eu tenha que sofrer, mesmo dando toda a minha vida para Jesus, mesmo dando tudo, nada vai ser um desperdício. Esse coração. Vocês nunca tiveram esse coração? Todos vocês tiveram esse coração uma vez sequer. Mas esse coração, pouco a pouco, quando a gente vai pesquisando sobre ele, dentro de nós, a gente não tem só o coração de acreditar em Jesus. Tem o meu conceito, tem o meu pensamento correto, tem a minha justiça, tem aquilo que eu faço bem. Por isso, mesmo seguindo a palavra de Jesus, não, mas eu acho que não é assim. Eu não vou negar Jesus. Por que eu vou negar Jesus? Mesmo que eu morra com Jesus, eu não vou negar Jesus. Então, essas coisas que vão diferenciando o nosso pensamento com a palavra de Jesus, todo mundo tem. Então, tem coisa que combina com o nosso pensamento, tem coisa que não combina. E se meu pensamento for mais forte, não é a igreja que está errada? Não é a Bíblia que está errada? Não é Jesus Cristo que está errado? Então o nosso coração começa a fluir para esse lado e a gente acaba caindo. Isso acaba se tornando uma oportunidade para o nosso coração cair em tentação.
Então, o Pedro, ele com todo zelo serviu a Deus, serviu a Jesus Cristo, ele aceitou tudo de Jesus Cristo. Mas isso ele não podia aceitar. Eu negar Jesus Cristo? Não. Não, mas eu não vou negar Jesus. Como? Como eu vou negar Jesus? Eu não vou negar Jesus. Por isso, mais do que aceitar a palavra do Senhor, o coração de acreditar no meu pensamento ainda estava dentro de Pedro. Abraão também foi assim. Quando ele partiu de Uri e mandou ele ir para Canaã, ele partiu da terra dele, da casa dele, da família dele e foi para Canaã. Ele tinha fé de acreditar em Deus, mas ele estava indo para o Egito. Ele estava indo para o Egito e descendo para o Egito. Que coração surgiu? Indo para o Egito, acreditar em Deus ele acreditava. Mas será que Deus vai me salvar do faraó? Será que Deus vai me salvar do faraó por causa da minha esposa? Então, o Abraão não tinha essa fé. Ele não tinha essa fé. Então, quando eu vejo a vida espiritual dos irmãos, tem alguns irmãos que ficam doentes. E no começo não tem fé, e depois procurando a Bíblia, lendo a Bíblia. Ah, Deus vai me fazer ser curado dessa doença, vem essa fé. Aí o corpo fica melhor, eu vou melhorar. Então surge esse coração. Mas o que é importante? Quando a doença fica pior, tem um irmão que ficou com câncer e eu fiz comunhão com ele. Irmão, você está com câncer? Você não tenha medo e nem se preocupe por causa disso. Por quê? Qualquer pessoa que seja, por dia, diz que aparece um monte de célula cancerígena no corpo do ser humano. Mas por que não ficar com câncer? Porque no meu corpo eu tenho o matador natural que mata essas células cancerígenas. E tem pessoas que lutaram 50 anos contra o câncer e venceram. Tem pessoas que lutaram 7 anos e venceram do câncer. Então, se melhorar, então pode vencer do câncer, mas porque tem muito medo, tem muita preocupação, então olha para Jesus Cristo, olha para Deus. Sim, pastor, se Deus me der força, eu vou poder vencer o câncer. Então fica feliz. Mas depois, quando está melhorando da doença e de repente a doença fica pior. E de repente surge que coração? Ai, será que eu não vou morrer desse jeito? Começa a surgir esse tipo de conflito no coração. Então, se eu falar exatamente, o Deus no qual nós acreditamos, ele tem poder para resolver todos os nossos problemas. Esse é o nosso Deus vivo. Mas a minha doença está ficando pior. Quando eu vejo que está ficando pior, eu acredito, eu não acredito em Deus. Eu acho que Deus não vai me curar. Eu acho que Deus não vai me salvar. Então começa a balançar a fé quando eu vejo a situação piorar. Pelo sangue de Jesus Cristo, vocês têm a fé de que pelo sangue de Jesus Cristo vocês foram remidos do pecado. Mas ele pode resolver todos os problemas, mas porque você não tem essa fé de que ele vai resolver todos os seus problemas, o coração das pessoas balança e tem muitas vezes que acontece isso. E qual é o maior motivo? É meu julgamento, meu pensamento, meu conceito. Eu acredito mais nisso do que na palavra. O Pedro falou, mesmo que eu morra, eu não vou te negar. Se ele tivesse realmente esse coração, eu não vou te negar mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. Ele acreditava nisso. Mas Jesus Cristo falou, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando eu veja, eu posso não negar o Senhor. Mas se Jesus Cristo está falando que eu vou te negar, então é verdade a palavra de Jesus. Eu vou acabar negando a Jesus. Ele tinha que aceitar dessa forma, porque isso eu acredito mais em Jesus do que acredito mais em mim mesmo. Entende o que eu estou falando? É isso que vocês têm que fazer. Mas tem vezes,
Quando minha fé é a mesma coisa que o pensamento da palavra de Jesus, então não tem problema. Mas Jesus Cristo falou que eu vou negar e eu acho que não. Então, o que eu tenho que fazer no momento? Como é que eu tenho que agir? Sim, Jesus, eu não quero te negar, mas eu vou te negar, Senhor. Ah, então eu vou me tornar uma pessoa que vai negar o Senhor. Então o que eu tenho que fazer? Por favor, Senhor, conceda a sua graça. Isso é você reconhecer a Ele, você aceitar a palavra dEle, mas com o seu conceito, o seu pensamento, você não pode ficar persistindo nisso. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Abraão, com 99 anos, ele se encontrou com Jesus Cristo. Deus falou para Abraão: tua esposa Sara, não chama ela de Sara, chama de Sara, não é Sarai. Eu vou fazer com que através dela nasça um filho. Então, a esposa de Abraão, a Sarai, então ela vai ter um filho, não é verdade? Então, quando Abraão olhou pelo pensamento dele, ele estava muito velho para ter filho. Ela já não podia ter filho, porque ela já não tinha mais o costume das mulheres. Mas sabe o que é interessante? Naquele momento, Abraão não foi com o pensamento, não faz sentido, até parece, como é que um homem de 100 anos vai ter um filho e a minha esposa que tem 90 anos? Isso é impossível. Ele tinha esse coração dentro dele, não é? Então Abraão rindo falou: como é que um homem de 100 anos vai ter um filho? E depois ele falou o quê? Tomara que viva Ismael diante do Senhor. Deus expressou exatamente o coração de Abraão. Mas o que Deus falou para Abraão? Não. A sua esposa Sara, ela vai nascer um filho. Então o nome você coloca de Isaque. Então, Abraão escuta essa palavra de Deus. Então, no começo não fazia sentido. Mas e depois, o que Deus falou? Não, a sua esposa Sara vai ter um filho e coloca o nome nele de Isaque. E naquele momento, Abraão, ele estava velho, ela não tinha mais o costume das mulheres. Com certeza era essa a situação. Mas mesmo assim, se Deus trabalhar, eu posso ter um filho. Entendem? Se o Deus Todo-Poderoso trabalhar, então aqui, qual é a posição do coração de Abraão? Parece que eu vou morrer. Eu não sei se eu vou morrer. Mas se Deus me levantar, então eu vou poder viver. Deus quer me levantar, então eu vou poder viver. Então essa fé vence o meu primeiro pensamento e a fé pode ser estabelecida no meu coração. Então, tendo um outro coração diferente do de Deus, entrando em atrito com a palavra de Deus, eu não posso ter um filho. Esse coração, não, a sua esposa Sara vai ter um filho. Essa palavra quebra o pensamento dele. Sim, se Deus está falando que eu vou ter um filho, então eu vou ter um filho. Então trocou esse coração. E qual foi o coração de Abraão? Então ele ainda tinha o coração de que ele não ia ter filho, foi quebrado. E agora o coração de que ele ia ter um filho foi estabelecido no coração dele, entenderam? Então hoje de manhã eu quero falar sobre isso. No seu coração também. Porque vocês não são bobos, vivendo a sua vida, tendo esse e aquele problema, tem o que vocês experimentaram, aprenderam, tem o que vocês sabem, tem aquilo que vocês fazem bem. Não é verdade? Respondam uma vez. Tem o que vocês fazem bem, né? Tem o meu pensamento correto, que eu faço bem. Mas um dia o meu pensamento é diferente da palavra de Deus. Nesse momento, por mais que eu esteja correto, eu posso ser mais correto do que Deus? Não.
Em outras palavras, mesmo que eu esteja morrendo agora, se Deus falar que eu vou viver, eu vou viver. Isso que tá certo, não é? Mesmo que eu esteja vivinho da Silva, mas se Deus falou que tá morto, então tá morto. Certo? Mesmo que esteja um sol de lascar lá fora, mas se Deus fala que vai chover, vai chover. Mesmo que não caia uma gota de água no céu, se Deus falar que vai ter um dilúvio, então vai ter um dilúvio. Então nós temos que decidir o nosso coração dessa forma, entenderam? Então esse é bobo, eu não vou pensar mais em nada? Não, é lógico, você pensa. Você trabalha, ganha dinheiro, veste a sua roupa. Sim, você vive de uma forma normal. Mas, diante de um problema, o meu pensamento é mais alto ou a palavra de Deus é mais alta? Vocês têm que ter essa separação. Se por acaso o presidente fala para o ministro e o ministro fala, não, senhor presidente, não é assim. Por que você está falando isso, ministro? Não, não é assim. Não, ministro, é assim sim. Então, tem como ter esse tipo de conversa? Não. Se o presidente falou que é assim, então é assim, certo? Então, essa é a diferença entre o presidente e um ministro. É a diferença de um presidente e um ministro. Por mais que o ministro esteja correto, mas se o presidente falar eu quero fazer assim, então o ministro tem que seguir o presidente, certo? Por mais que eu veja que eu sou correto, mas por quê? O presidente tem poder. Porque o país vai ser conduzido conforme a vontade do presidente. O ministro pode dar sua opinião, mas se o presidente decidir, o ministro tem que seguir só. Então, quando a gente pensa que a gente é ministro e Deus é o presidente, se Deus falar, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante, se ele falar isso, por mais que eu decida, por mais que eu diga que eu não vou negar, sim, eu vou te negar, Senhor. É assim que acontece. Entende o que eu tô falando? É difícil? É difícil isso? Pessoal, se acontecer isso, tem muitos motivos para Deus trabalhar dentro de nós. Mas sempre antes de Deus trabalhar, Ele quer ter um coração com o nosso. Então, a semana que passou, o tempo que passou antes de começar o seminário, Deus me deu o coração de querer começar o seminário antes de fazer a IYF. Deus me ensinou como ia fazer a IYF. Então Deus continuamente conduziu o nosso coração. Mas às vezes eu pensava, isso não vai dar certo. Muitas vezes eu pensei assim. Mas conforme a condução de Deus, essa vez também nos Estados Unidos, no Cantata de Natal lá em Los Angeles, quase 7.000 assentos, né? Eles alugaram um salão assim com quase 7.000 assentos. É muito difícil nos Estados Unidos você preencher 7.000 assentos. Diz que nos Estados Unidos as pessoas quase não participam desses eventos. Porque os coreanos, eles andam bastante à noite na rua. Mas nos Estados Unidos, só do sol se pôr, ninguém mais anda na rua. Fica bem assim vazia as ruas, porque é perigoso andar. Por mais que os irmãos tentassem, mas era impossível aos olhos dele preencher aqueles 7.000 lugares. E os irmãos, eles balançaram. Mas eles tinham que fazer pela fé em Deus. E os 7.000 lugares foram preenchidos e todos os irmãos ficaram emocionados. Dentro de nós, aquilo que é impossível, experimentando 1, 2 vezes. Se Deus trabalhar, dá. Então, esse coração que fica dentro do coração dos irmãos, fazendo cantata uma vez, fazendo 2 vezes. A gente tem dificuldade, tem problema, sim, é. Mas, tendo dificuldade, problema, é verdade que tem tudo isso. Mas, com certeza,
a gente pode ver Deus trabalhando. Então, fazendo uma, duas, três vezes, experimentando assim a Deus. Agora, pelos olhos humanos é difícil. Mas se Deus fizer, dá. Então começa a surgir essa fé. Entenderam? Então, tendo vida espiritual, a gente começa a ver esse e aquele problema. Quando a gente lê o livro de Atos, os apóstolos, eles foram para a prisão, foram desprezados, eles foram perseguidos. Mas o evangelho continuamente foi pregado, não é verdade? Nossa, é muito parecida a nossa igreja com a igreja dos apóstolos. Nossa, e porque o nosso evangelho está vivo que tem gente contra, que tem gente perseguindo. Ah, sempre no caminho da igreja tem esse tipo de problema. Alguns irmãos escutando isso ficam meio tontos. Será que tem alguma coisa de errado com a nossa igreja? Tem irmãos assim também. Mas pensam, eu realmente errei, eu vi errado. Foi Deus quem fez. Então, a gente pode ver pouco a pouco isso acontecendo. Então, o que a gente tem que falar hoje? Abraão. Nasceu Isaac. Nasceu ou não nasceu? Nasceu. E ele teve 40 anos. E ele já estava um jovem solteirão, né? Então, o Abraão, ele estava velho e ele queria mandar o seu filho se casar. E Abraão fez o quê? Tem que arranjar uma esposa para Isaac. Então, ele chamou o servo antigo dele. Você bota a mão debaixo da minha coxa e jura. Vai e procura uma esposa para Isaac. Então, esse servo tinha muito fardo. Por que ele tem que mandar eu ir buscar? Ele podia ir. Eu vou trazer a mulher e se o filho não se agradar, e se a mulher for feia, e se a mulher não quiser me seguir. Então ele estava cheio de preocupação. Então vocês também devem ser assim, né? Vai lá arranjar uma esposa pro filho do presidente. Ai, será que o filho do presidente vai se agradar ou não? Vocês vão ter esse tipo de pensamento ou não? Então, ele estava com um fardo. Aí ele foi e falou: se por acaso a mulher... Quem é que vai querer seguir um velho como eu? Se a mulher não quiser me seguir... Eu vou levar o seu filho. E se eu levar para a mulher ver o seu filho, então ela vai me seguir. Porque ele é bonito. Aí o Abraão falou o quê? Versículo 5. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? 6. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. E depois no 7 ele falou o quê? O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então, porque Deus prometeu que ia dar essa terra a minha descendência. Então, ele conhece a minha descendência, ele está vendo, por isso, o Isaac não vai poder ter filho sozinho, né? Com certeza, ele já preparou a esposa. Com certeza, Deus preparou. Então, você somente traz, é só isso que você tem que fazer. No coração de Abraão, Deus, eu estava velho e ele me deu um filho. Esse filho já estava com 40 anos. Então tinha que dar a semente de Jesus Cristo. Mas então, por que ele não vai preparar até uma esposa? Vai, é só ir. Só ir porque já está tudo preparado. Abraão. Não o método humano,
Mas ele sabia exatamente como Deus ia trabalhar. Ele com certeza já preparou. Por isso eu tô te mandando. Porque senão eu ia mandar Isaac ou eu iria. Eu não vou mandar o Isaac, nem você, nem eu que vou. Porque se você for, já tá tudo preparado. Porque se Deus não me der uma nora, como é que vai me dar descendência? Então Abraão tinha essa fé. Então a gente lê a Bíblia, fala sobre ela. A gente enxerga claramente como Deus trabalha. Ah, se Deus vai trabalhar, então com certeza ele preparou ele preparou a minha nora e vai ser tão numeroso quanto as estrelas do céu. Então ele vai salvar muitas pessoas. Então se vê o plano de Deus, você pode enxergar claramente o trabalho de Deus, mas se você não enxerga isso, você tem medo que Deus não vai trabalhar. Então, quando Deus deu a promessa, não, quando eu vejo eu sou muito velho, não vai dar. É impossível eu ter filho, não vai dar. É óbvio Abraão ter esse tipo de coração. Ele tinha esse tipo de coração? Não. Com certeza a sua esposa Sara vai ter um filho. E você coloca o nome de Isaac. Quando ela falou isso, entenderam? Sim. Então eu vou ter um filho. Muito obrigado. Então é só fazer isso. Entenderam? É só fazer isso. Então, tendo vida espiritual. Então vocês chegaram muito bem até o perdão dos pecados, entenderam? Para receber salvação, vocês chegaram muito bem até aqui. Mas, e depois? Quando a gente entra no problema de viver pela fé, quando eu vejo isso não vai dar certo, então eu já coloco no meu coração que isso não vai dar certo. Tá bom. Você fala que o que não vai dar certo, não vai dar certo. Mas, se Deus falou que ele vai cumprir, então você tem que trocar o seu coração. Entenderam? Entenderam? Então, no nosso país, vamos dizer que tem um ministro da educação, se eu sou presidente. Como vamos fazer o problema da faculdade? Então, conversou o presidente com o ministro. Então, o que vai falar? O ministro, senhor presidente, para nossas faculdades darem certo, então a gente tem que conseguir, tem que ter continuamente crianças. Então, o que você acha da gente trazer estudantes do Havaí? No Havaí tem muitas pessoas que eu conheço. Eles não estudam muito bem. Não, então acho que não dá. Não traz ninguém do Havaí. Então o presidente falou. Então, por mais que o plano do ministro seja muito bom, o que ele tem que fazer? Ele tem que esvaziar esse pensamento dele. Aí você não tem que nem mais falar sobre o Havaí na frente do presidente. Mas, presidente, Havaí. Então vai você pro Havaí sozinho. Ele somente vai poder falar assim, não é? Então, pessoal, a vida espiritual não é difícil. Entende? Quando a gente tem vida espiritual, principalmente hoje de manhã, em Romanos capítulo 4... tem aquela palavra, mas é o que não trabalha e justifica o ímpio. Pra gente ter vida espiritual, eu tenho que orar zelosamente. Tá, é bom. Não é que eu não tô falando pra você não orar. É bom você orar, é bom você ler a Bíblia. Isso te ajuda na vida espiritual. Orar, ler a Bíblia. É bom ter vida espiritual, fazer boas obras, ofertar. Tá, tudo isso é bom. Mas acreditar. Você ler a Bíblia, orar, isso não tem nada a ver com isso. É você acreditar na palavra de Deus. Entenderam? Então, o enfermo havia 38 anos. Ele estava no tanque de Betesda, mas quando Jesus falou para ele levantar e andar, quando ele se levantou e andar, ele pôde levantar e andar conforme a palavra, certo? Não é? Mas o enfermo havia 38 anos, orou muito? Ele participou de muitos cultos? Ele leu bastante a Bíblia? Ele fez muitas boas obras? Ele ofertou bastante? Ele não fez nada. Não fez nada. A fé
eu me esforçar em fazer alguma coisa, isso pode ajudar. Mas a verdadeira fé não é que eu faço alguma coisa, é aceitar a palavra de Deus exatamente como ela é, trocando o meu pensamento e trocar o meu coração. Há um tempo atrás, na Coreia, a Coreia começou a importar suco de uva. Vinho, né? Então a Coreia ganha muito dinheiro vendendo carro para os Estados Unidos. E os Estados Unidos continuamente estão falando, né? Compre o nosso vinho, compre o nosso vinho. Então, ganhando todo o dinheiro vendendo carro para os Estados Unidos, não dá para falar que não vai comprar o vinho, né, dos Estados Unidos. E eles decidiram comprar o vinho dos Estados Unidos. No dia que eles decidiram, todas as empresas de vinho da Coreia fecharam as portas. Eu não sei, mas eu acho que aqui na Coreia não tem mais empresa de vinho, vinicultura. Nos Estados Unidos, eu vi uma vinícola nos Estados Unidos, é a mesma vinícola, mas 80 milhas, 20 minutos andando de carro é uma vinícola. Então, uma vinícola dos Estados Unidos é maior do que todas da Coreia. Então, na Coreia, falou que é para contar quantos grãos de arroz tem no outono, né? E aí eles podem saber quanto vai ter de arroz e se vai faltar na Coreia. É assim que os coreanos trabalham. Então, qual é a briga dos Estados Unidos e da Coreia? O vinho. A partir do dia que a Coreia começou a importar vinho da Coreia, todos os coreanos tiveram que fechar suas portas, as suas vinícolas. Então, teve uma época que estava muito barato a uva. Mas aí depois escutei que a Coreia ia importar, né, vinho dos Estados Unidos. Procura no shopping se você vê. Você não vai ver vinho nenhum da Coreia. Então, assim como você tem que fechar a porta das empresas coreanas quando entra vinho dos Estados Unidos, assim também, se você quiser, dessa mesma forma, se você quiser brigar, briga. Mas você não pode brigar contra Deus. Eu tô falando, não fica falando por trás isso e aquilo. Ah, eu vou lá no Havaí pegar os estudantes. Não, não fala mais isso. Então você já não pode mais falar perto do presidente. Isso é fé, pessoal. Quando você souber exatamente o coração de Deus na Bíblia, por mais que pareça bom para mim, mas se Deus falou que vai dar um filho, vai dar um filho. Querido, compra fralda, compra brinquedo, compra o carrinho de bebê, compra brinquedos. Então, tem que acontecer isso, entendem? Entenderam? Então, Abraão é uma pessoa sem fé. Ele pensou que não podia ter filho. Olhando para sua situação, realmente ele não podia, porque ele era muito velho. Mas na Bíblia, Deus falou que ele ia ter um filho. Que a Sara ia ter um filho. No começo ele deu risada. Mas depois, não. Com certeza, Sara, sua esposa, vai ter um filho. E você vai dar o nome nele de Isaac. Naquele momento, o Isaac, amém. Ele somente pôde aceitar dessa forma. Isso é fé. Estão entendendo? Tem muitos estudantes no Havaí. É muito bom os havaianos. Não tem escola no Havaí. Ia ser bom a gente trazer. Por mais que a gente queira. Se o presidente falar, chega, não pode. Então, mesmo que você seja um presidente, mesmo que seja inteligente, se Deus falou que não, então acabou essa história. E é impossível você trazer presidentes lá do Havaí. Isso é a postura de um servo. Entenderam? Então, o importante aqui. Eu decidi trazer os estudantes do Havaí.
Mas e se no meu coração o presidente falou que não é? Ah, mas os estudantes do estado da Havaí são bonzinhos. Ah, mas é bom. Então, se você agir dessa forma, esse servo não é um servo fiel e bom. Então, diante da palavra de Deus, não é a palavra de Deus, mas tem muitas coisas no meu coração que eu gosto. Pensem no seu coração, tem ou não tem? Muitas coisas. Então, hoje de manhã, diante da palavra de Deus, por mais que pareça bom, por mais que eu pareça correto, mesmo assim, se Deus falou que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Mesmo tendo 100 anos ou 1000 anos. Independente do que eu sou, se Deus falar que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Então o nome vai ser Abraão, pai de muitas nações. Eu sou Abraão, o quê? Seu nome é Abraão, pai de muitas nações? Ah, é? Mas quantos filhos você tem que você é o pai de muitas nações? Ainda não tenho nenhum. Mas eu vou nascer. Tão numeroso quanto as estrelas do céu, vou me tornar pai de muitas nações. Isso é fé. Mas Satanás deixa a gente ficar com um pensamento vago. Ai, será que parece que isso não vai dar certo? Parece que essa palavra de Deus não vai se cumprir. O enfermo havia 38 anos. Não é porque ele orou bastante. Não é porque ele ofertou bastante. Não é porque ele fez jejum. Ele simplesmente estava deitado. Eu não posso andar, eu não posso fazer nada. Mas Jesus Cristo, quando ele falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Se Jesus Cristo está falando para eu levantar e andar, então eu vou levantar e andar. Isso é fé. Estimados amigos, até hoje, mesmo acreditando em Deus, mais do que acreditar na palavra de Deus, eu estabeleci o meu pensamento. Por isso, no começo, quando eu recebi salvação, eu fiquei feliz e fiquei me distanciando de Deus. Muitas vezes aconteceu isso. Então, como é que Deus fez com Abraão? Por mais que ele quisesse nascer o filho, ele não conseguiu ter um filho. Ele teve um filho com a serva, mas isso não deu paz. Então, pelo método dele, ele já não queria mais ter filho. Abraão já estava velho, a Sara também já estava velha. Então, de qualquer forma, a gente enxergando não podia ter um filho. Esse era o julgamento de Abraão e era o julgamento da Sara. Esse é o nosso julgamento. Mas se Deus falou que vai ter um filho, então, o que vai acontecer? Vai ter um filho. Entenderam? Isso é fé. Entenderam? Então vamos dizer que você hoje é o ministro da educação. E Deus é o presidente. Então eu tenho certeza que esse plano é bom, é certo, vai dar. Mas se o presidente falar, não, eu não quero fazer isso. Sim, entendi, senhor presidente. Então pode falar de novo do Havaí ou não? Do seu coração tem que ser apagado. Ah, Deus falou assim. Ah, a vontade de Deus é essa. Por mais que seja bom aos meus olhos, eu tenho que seguir a vontade de Deus. Eu não posso ficar insistindo no meu pensamento. Não vivam assim como Pedro. É isso que eu estou falando, entenderam? Olha, pessoal, hoje nós parecemos que não temos fé. Parece que eu vou fazer e não vai dar certo. Mas a partir de hoje, cada pensamento meu eu tenho que jogar fora. E eu tenho que combinar com a palavra de Deus. Então, quando você toca o piano, você bate na tecla, Então, todos os instrumentos têm que ser sintonizados com o piano, porque se você não afinar com o piano, vai dar outro som. Então, tudo é assim, combina com o piano. Por que tem que afinar com o piano? Hein? O violino, ele troca rápido, né? Ele desafina rápido, mas o piano não. Então, por isso, o violino, ele deixa o violino ser... o piano
todos os instrumentos têm que ser afinados pelo piano. Por isso que todos os instrumentos têm que ser afinados pelo piano. Entenderam? Porque nós somos de Deus, nós temos que nos afinar com Deus. Entenderam? Vocês têm que se afinar com Deus. Então o seu coração tem que fazer limpeza, tem que abrir o coração, tem que botar tudo pra fora. Tudo que você tem de coração diferente de Deus, tem que jogar pra fora. Joga lá pela janela abaixo. Deixa que viva ou morra esse pensamento, mas joga pela janela. Não fica guardando. Joguem fora esse coração. Eu não vou mais ter esse coração, eu vou ter o coração de Jesus Cristo. Eu não vou mais acreditar no meu pensamento. Eu acreditava no meu pensamento quando eu não sabia a palavra de Deus. Mas se Deus falou que vai me dar um filho, então eu vou ter um filho. Troquem o seu coração. Então, o ministro não vai trocar o coração diante da palavra do rei? Lógico que vai. Isso é vida espiritual. Então, assim você vai poder ter o mesmo coração de Deus. E assim Deus vai poder trabalhar em você. E a sua vida vai ser abençoada. A felicidade de Deus vai ser sua felicidade, a felicidade sua vai ser de Deus. Eu acredito que assim você vai ser muito feliz. Abraão, no começo, ele não tinha o mesmo coração de Deus. Abraão também, Paulo também não tinha o mesmo coração de Deus desde o começo. Mas Pedro, como? Negando a Jesus Cristo 3 vezes. Depois ele negou o seu pensamento e depois pôde ter um coração com o de Jesus. Paulo também, ele jogou fora o seu pensamento e depois se tornou um coração com Jesus. Antes, o pastor Oxupark também pensava que tinha que ter o seu método, o seu pensamento e aceitando a Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo. Assim, eu me tornei um coração com Jesus. Então, todos vocês estão fazendo assim, né? Mas tem ainda um lado que sobrou do seu coração, que você segue o seu pensamento. Por isso, você não consegue se tornar um com Deus. E assim, Satanás trabalha. Você faz a igreja ficar escura. Você coloca desconfiança na igreja. E aí, um dia, você fica tontinho. De novo, cai no mundo. Você cai de novo na cobiça do mundo. Por isso, na Bíblia, como é que Pedro trocou de coração? Como é que Pedro trocou de coração? Então, fala exatamente na Bíblia sobre isso. Então, o Deus Todo-Poderoso, se Deus falou que vai dar um filho, então vai dar um filho, certo? Se o Deus Todo-Poderoso falou isso, então vai acontecer. Hoje de manhã eu quero falar isso para vocês. O enfermo havia 38 anos. Jesus Cristo falou para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, o enfermo havia 38 anos. Ele se encontrou com Jesus Cristo. Ali no tanque de Betesda. E ele se levantou e foi curado ou não foi? Foi. 2 anos se passaram. Vocês enxergam Jesus Cristo? Você pode tocar em Jesus Cristo com a sua mão? Não. Mas, se Jesus Cristo fosse agora para o tanque de Betesda e o enfermo havia 38 anos estivesse deitado lá, vocês acreditam que Jesus Cristo poderia curá-lo novamente ou não? Acreditam, né? E se tivesse um cego naquele tanque de Betesda? Ele ia falar, enxergue, certo? E se tivesse um coxo, o que ele falaria? Fique curado. Você tem certeza? E para quem tem preocupação, descanse em paz. Não se preocupe. Ele falaria assim. Quem tem dificuldade, o que ele fala? Embora você não enxergue, mas o Jesus Cristo que estava ali no tanque, ele também, da mesma forma, ele está na nossa igreja. E ele está dentro de nós. Vocês não são enfermos há 38 anos. Vocês têm sofrimento, tristeza. Vocês têm preocupação. Levanta-te, toma o teu leito e anda.
Esse Jesus Cristo, ele está falando, eu vou me preocupar com isso por você. Você descansa. Vocês acreditam nisso? Acreditem, pessoal. Acreditem nisso. Se vocês acreditarem nisso, desde então, o trabalho que aconteceu com Pedro, o trabalho que aconteceu com Paulo, eu acredito que Jesus Cristo vai trabalhar da mesma forma. Vocês acreditam?